Um rei precisava nomear um novo ministro para o cargo mais alto de seu reino. Com esse propósito, organizou uma competição especial. Quem seria capaz de contar a maior mentira? Todos seus ministros se candidataram para participar e cada um veio e contou sua maior ou melhor mentira. Mas o rei não ficou satisfeito, já que as mentiras deles pareciam esfarrapadas. O rei então perguntou a seu conselheiro mais chegado e de mais confiança: por que você não se candidatou, né? E o conselheiro respondeu: desculpe desapontá-lo, majestade, mas não posso me candidatar. Por que não? Perguntou o rei. Porque eu nunca minto. O rei decidiu nomeá-lo para o cargo mais alto. Por todos nós ser pecadores, a mentira é mais fácil para nós do que pensamos. Por essa razão é preciso salientar novamente o cuidado que devemos ter com nossas palavras. O foco da lição desta semana é reconhecer que relacionamentos harmoniosos são mais importantes do que a riqueza e a veracidade mais importante que o ouro e a prata. Vamos à segunda parte de nosso esboço. Estamos já na lição número 7 e vamos falar um pouco sobre os relacionamentos de uns com os outros. E o título da lição é Como lidar com as contendas. Vamos falar sobre o capítulo 17 e 18 do livro de Provérbios. E para comentar essa lição está mais uma vez conosco o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia da Universidade de UNASP aqui em Engenheiro Coelho. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui. Vamos pedir a Deus a orientação, então? Vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós mais uma vez te pedimos a tua companhia enquanto abrimos a tua palavra, em especial com aqueles que estão em casa, que ao estudarem a tua palavra, o teu Espírito possa falar ao coração deles mais uma vez. Esteja Amém. Conosco aqui, que as verdades que aqui estudamos possam transformar a nossa vida. Nós te imploramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é o trato com os demais? Será a primeira parte de nosso esboço, trato com os que erram, e também vamos falar sobre a integridade, santidade. No capítulo 17, verso 1, diz: melhor é um bocado seco em paz que ter fartura e estar em calamidade aí, né? Aqui a primeira ideia é a palavra shalom que aparece aqui, né? Melhor estar em paz. Em tranquilidade, diz com também. um bocado seco, em paz, né? E as nossas traduções trazem como tranquilidade do que uma casa farta de carnes e contendas. Então, assim, melhor o pouco do que o muito, né? E esses contextos, assim, de Salomão, eles não aparecem só aqui em Provérbios, eles aparecem em Eclesiastes também. No capítulo 7, tem aquela famosa frase de Salomão: melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, e o dia da morte do que o dia do nascimento, né? Salomão, ele parece preferir os momentos em que há oportunidade de reflexão, né? É interessante que na bonança a gente reflete pouco, nas vitórias a gente reflete pouco, mas é nos momentos que a gente tem menos, nos momentos que a gente passa mais dificuldade, nos momentos que a gente está em uma posição menos favorecida, que a gente reflete mais sobre as coisas. Então ele acha melhor uma vida reflexiva do que uma vida sem reflexão. Então isso é interessante. Ele começa o capítulo assim: é melhor nada, mas paz, do que tudo e briga. A ênfase está na paz, não está Na tanto paz. em ter muito ou ter pouco, né? Sino em ter paz. Não importa se tens muito ou tens pouco, mas se tens paz, é o mais importante, né? Sim, com certeza. O shalom, que é essa plenitude de coisas. E paz não é a ausência de problemas, né? Sim. Paz é a presença de Deus no barco da vida do ser humano. Com problemas e sem problemas. Com problemas ou sem problemas. Agora, entrando nesse tema dos relacionamentos, como lidar com as pessoas? Algumas acham que há pessoas inferiores, pessoas superiores, os pobres são inferiores. Isso que diz o Provérbios capítulo 17, 5, né? É o desprezo pelos pobres. Como é que Deus encara, como é que é a perspectiva de Deus frente a tudo isso? O capítulo 17, verso 5, ele já apareceu uma vez aqui anteriormente, a gente não mencionou porque tem tanto assunto para falar, né? Mas ele já apareceu uma vez, ele aparece de novo aqui no capítulo 17, que é: o que escarnece do pobre insulta o que o criou,
E o que se alegra na calamidade não ficará impune. Então aqui é uma promessa de juízo muito forte, né? E por que essa promessa é tão forte? Porque a gente lembra de Gênesis capítulo 1, né, verso 26 e 27. Diz assim que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, todos os homens são imagem e semelhança de Deus. E se todos os homens são imagem e semelhança de Deus, qualquer ação sua contra o seu irmão para zombar dele, ou para diminuí-lo, ou para transformá-lo em alguma coisa, ou motivo de gozação, então você está zombando na verdade de Deus, está destruindo a Deus, né? Tem um rabino que chama Heschel, ele fala que não existe homicídio, existe somente fraticídio, porque todos nós somos irmãos, temos o mesmo pai. Então, quando eu faço qualquer coisa contra o outro, eu estou, na verdade, fazendo contra o meu irmão. E essa noção é muito importante da gente carregar constantemente, né? Isso temos que levar sempre nossa consciência. E a Bíblia é sábia, não? Quem é autor da palavra de Deus, quem criou as pessoas, e ele sabe quais são os caminhos que devemos seguir. O capítulo 17, verso 24, fala da insensatez, não? A forma como nós pensamos define muito nossa vida. O texto diz, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Né? E aqui no contexto religioso isso acontece muito, né, pastor? Há aqueles dentro das nossas comunidades que buscam o entendimento, que buscam a palavra de Deus, e aqueles que buscam as picuinhas religiosas, né? Aquelas discussões que não fazem o menor sentido. Eles ficam procurando, a gente fala, né, uma expressão em português, pelo em ovo, né? Procurando coisas que não existem. Então eles estão vagando, os olhos deles estão procurando um problema, né? Enquanto o sábio está focado na busca da sabedoria. Os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais. E não aquelas coisas que, se, por exemplo, como os fariseus, né? Por que tus discípulos não se lavam as mãos? Estão preocupados em essas coisas, né? Quanto Deus disse, as coisas não são tão importantes já, e começava, ele até perdia tempo um pouquinho, ele tinha tanta paciência que respondia a todas essas coisas, mas ele dizia, misericórdia, por que você não se preocupa em algo mais importante, né? E agora, indo para o capítulo 18, encontramos no verso 1 uma declaração muito interessante. O solitário busca seu próprio interesse. É uma condenação para a vida, o individualismo, né? O culto, por exemplo, a santidade, você poderia dizer que é coletiva? Como que funciona isso? Eu gosto do finalzinho do verso, né? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, buscar o seu próprio interesse é se insurgir contra a verdadeira sabedoria. Então, o egoísmo, o foco em si mesmo, é se colocar contra a verdadeira sabedoria. E aí a gente lembra do que já tratamos aqui em outros momentos da lição, da sabedoria que é a pessoa, a personificação da sabedoria que é Cristo. E a gente lembra de uma frase dele, de uma oração dele muito interessante, de todo aquele final do Evangelho de João, né, capítulo 14, 15 até o 17, onde ele está fazendo aqui as suas últimas palavras. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vocês têm que estar enxertados em mim. E quando ele faz a oração sacerdotal, em João 17, ele diz, eu não oro somente por vocês, mas eu oro por aqueles que virão. O que é uma lembrança de Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, Deus fala, eu não estou fazendo aliança somente com vocês, mas com todos aqueles que não estão aqui hoje, ou seja, com aqueles que virão. E o que me lembra de um outro texto, que é Levítico capítulo 19, e uma série de outros capítulos, na verdade, que fala, sede santos porque o Senhor vosso Deus sou santo. Está falando no plural aí, né? Está falando sempre no plural. E muito interessante que no Pentateuco, quando ele fala de santidade de Israel, está sempre no plural. Israel precisa ser santo. Então ele fala, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Então a ideia da pluralidade, ela está presente dentro do povo de Deus, desses relacionamentos. Então a busca é pelo outro, a busca é pela comunidade, né? Então a santidade, eu gosto de falar isso em sala de aula, a santidade na Bíblia, ela nunca é individual, ela é sempre coletiva. Porque o difícil é você ser santo com o outro. Ser santo sozinho seria fácil, né? Você se isola de todo mundo, não tem mais problema com ninguém, então aí você vai vou ser santo e tal. É claro que aqui a gente está discutindo santidade em um viés. Mas a santidade, o difícil da santidade é o relacionamento com o outro. E aí a gente vê tem aquela piada que fala do casamento, né? Casamento é uma piscina fria, quem está casado fica chamando quem está solteiro. Vem, a piscina é boa. E quando o cara cai, vê que
que é fria. Porque o casamento ele exige exatamente isso, que você deixe o seu conforto para buscar o conforto do outro. E a santidade é exatamente isso, se abandonar para se encontrar no outro. Então, essa busca pela santidade, ela precisa ser em comunidade. A vida cristã é isso, né? Por isso que Provérbios fala muito, tuas palavras, cuida, porque estás... Se não existe ninguém ao meu lado, vou falar sozinho. E tudo o que nós fazemos, dizemos, actuamos em favor de outros ou em contra de outros. E por isso é que talvez que quando vivemos em comunidade e somos realmente confrontados com a necessidade de viver bem com eles. Por isso que Deus resume esse mandamento, né? Amar a Deus e amar o próximo, né? Uma coisa que está ligada extremamente. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Pouco interesse na opinião dos demais. Se concentra só em sua própria opinião. Provérbios 18:2 fala da opinião forte. E isso é muito comum entre nós, né? Somos tardos para ouvir e muito rápidos para falar. Nos interessa mais o que nós pensamos do que os demais podem pensar também. Esse viver em comunidade nos ensina um pouco isso, a ouvir um pouquinho mais, a calar quando temos que calar. O sábio examina e não se apressa a fazer o juízo, diz Provérbios 18:17. Que outra aplicação podemos ter, pastor Edson? Eu acho que o senhor falou tudo. A gente tem que buscar o serviço, né? A gente tem que buscar servir o outro. Então, aquele que quiser ser o primeiro, as palavras de Jesus, esse será o último. Mas aquele que quiser o bem do outro, esse será exaltado. Então, a gente precisa buscar o serviço. A comunidade exige para que a gente busque o serviço. E ser servo é ser como Cristo. Amém. Vamos a ouvir agora o comentário do autor da lição, Dr. Dukan. É claro que depende de como você define verdade e o que ela é. Quando olhamos para a palavra hebraica verdade, existe realmente uma conexão entre sabedoria e verdade. E a Bíblia confirma isso. Também no livro de Provérbios, com muita frequência. A palavra hebraica para a verdade é emet, que está relacionada com o conceito de fé e fidelidade mais precisamente. Sabedoria está relacionada com fidelidade, está relacionada com fé, está relacionada com confiança. O que isso significa? Isso significa que eu não posso ser sábio por mim mesmo. Minha sabedoria está baseada na minha fé. Eu não sei o que é a sabedoria, mas como saber ser sábio? Eu preciso confiar em Deus que me provê a direção, as orientações e o conhecimento vindo dEle. E quando eu confio nele, eu me torno fiel. Eu obedeço e obedeço suas leis. Então, eu sou sábio. Então, o que significa ser sábio? Confiar em Deus, ser fiel aos seus mandamentos, ser obediente com simplicidade. Então, a sabedoria chegará em sua vida. Ellen White escreveu a certo líder da igreja o seguinte: há muitas questões relacionadas à obra de Deus nas quais você acha defeito, porque lhe é natural assim fazer. Dá sua opinião com confiança ditatorial e considera as indagações dos outros como uma ofensa pessoal. Em realidade, a verdadeira independência refinada nunca recusa buscar conselho dos experientes e sábios e trata o conselho dos outros com respeito. Como com um coração manso e humilde podemos fazer mais, influenciar mais e ganhar mais almas para o reino de Deus. Decida, no nome de Jesus, nessa semana, deixar que a influência do Espírito Santo lhe faça íntegro, veraz, sábio para ouvir, sábio para com os demais. Vamos orar. Querido Pai, que cada dia, através do estudo de Tua Palavra e da lição da Escola Sabatina, possamos encontrar a verdadeira sabedoria e poder viver em paz com os demais. Em nome de Jesus. Amém.